Alexandre Garcia está dizendo aí que no Rio Grande do Sul represas foram abertas para afogar as pessoas. Isso é teoria conspiratória, isso não é informação. Vamos ver exatamente aí o que está acontecendo, como está sendo dito e onde está sendo dito, porque parece que é grave, né? Cadê o Alexandre Eu Garcia? recebo notícias hoje de manhã de que é preciso investigar que não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Interessantíssimo perceber que isso é o prólogo de uma teoria conspiratória, né? Não foi só chuva. A chuva é a causa original. Vamos ver como é que se constrói aí essa conversa. Para onde avança Alexandre Garcia em sua experiência e em suas intenções? Mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas. Interessantíssimo. Então tá aí, represas petistas, safadas, foram abertas para matar o povo no Rio Grande do Sul. E o PT, hein? E o Lula? Né? Quem está dizendo isso é ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Garcia. E perceba que ele sinaliza um plano de longo prazo, né? As represas foram construídas lá atrás. Não havia necessidade dessa construção. Quer dizer, estavam planejando uma sabotagem no futuro. Caramba, hein? Porque a água vem de repente. Imagina a ponte de ferro que caiu, que foi levada. O pilar da ponte tem uma altura que equivale a um prédio de 6 andares. E a água subiu de repente. Como sempre, as teorias conspiratórias, elas vêm entrelaçadas com fatos, né? E aí, nesses momentos, o conspirador, ele dá credibilidade para aquilo que ele está contando. Ora, se Alexandre Garcia conhece o tamanho da ponte e sabe a exata dimensão dos seus pilares, ele só pode estar correto quando fala nas represas petistas safadas, né? É uma técnica ou uma coincidência com uma conhecida técnica? Então é preciso investigar isso também. E quanto ao presidente, que não ligou muito, eu acho que essas imagens aí são, inclusive, talvez sejam de lajeado, né? O presidente que não ligou muito, na verdade, ele saiu da parada do 7 de setembro e ainda com uma faixa grande, parece que era a faixa de Bolsonaro, sei lá, né? E foi comer jabuticaba no quintal do Alvorada e explicou que ele tinha plantado aquela jabuticaba. Aliás, plantou jabuticaba e colheu em terreno da União. Olha lá, ó, mais uma conspiração de longo prazo desses petistas, hein? Primeiro governa o Brasil para plantar uma jabuticabeira, que esse era o objetivo. Aí a ideia é voltar ao poder uma década depois para comer aquela jabuticaba, rapaz. Entendeu? Que sorveu os nutrientes do solo da União. Lula ladrão. Comeu a jabuticaba da União. E o PT, hein? E o Lula? Denúncia seríssima de Alexandre Garcia. Falando sério agora, essa segunda parte aí do comentário, Lula não prestou atenção no Rio Grande do Sul, Lula comeu jabuticaba e aquilo foi meio ridículo. Disso aí, o governo que se defenda com as informações que ele tem, com a história que ele tem para contar, mas isso é legítimo. Essa é a crítica legítima. O problema é a terrível invenção, a irresponsável invenção a respeito daquelas represas, né? Uma história que nos é contada, convém lembrar disso também. Recebi hoje a informação, né? Pô, que papo, cara. Que é isso? Recebeu no grupo do Zap, entendeu? Uma coisa dessas, cabe sigilo de fonte? Pô, morreu o quê? 37? 37 pessoas morreram porque o PT matou. Me disseram aqui. Complicado. E olha que eu estava disposto a usar uma outra palavra com C, mas daí repensei aqui e escolhi um outro rumo para a minha vida. O Alexandre Garcia, hoje na Revista Oeste,
né? É difícil de imaginar esse cara circulando nas grandes redações, mas você sabe que ele foi da Globo, né? O que você talvez não saiba é o que ele fazia na Globo, porque numa dessas aí você é muito jovem. Mas o Alexandre Garcia, ele foi nos vendido pela Globo como um homem revolucionário na cobertura política nacional, porque era o cara que trazia entretenimento, humor, leveza para a política. Veja aqui o quadro dele no Fantástico, ano de 88, ele fazendo troça aqui da Constituinte. Cadê o jovem Alexandre Garcia? O presidente Sarney voou para Nova York e o Dr. Ulisses teve que assumir a presidência da República. Imaginem a Constituinte sendo uma escola sem mestre-escola. É o que vocês vão ver. O plenário estava tão vazio que ninguém tropeçou na bolsa deixada no corredor pela deputada Benedita da Silva. Na falta do que fazer, o senador cearense Cid Carvalho se penteava, achava algo suspeito e se escabelava de novo. Valia tudo para afastar o tédio. E antes de chegar na Globo, o Alexandre Garcia, ele foi muito, muito próximo, né, dos generais aí da ditadura militar. Lá no finalzinho da ditadura, ele chegou a ser porta-voz do Figueiredo, o último presidente, e talvez também o último colocado no quesito carisma, né, entre os presidentes brasileiros. O Alexandre Garcia é que gerou o grande momento, o grande registro do Figueiredo, avaliando aquela declaração que ele teria dado sobre o povo brasileiro ser tão fedido quanto um cavalo. É o Alexandre Garcia que está nessa história, na entrevista derradeira, na despedida do poder do Figueiredo. Isso aqui é memória, isso aqui é Alexandre Garcia. Isso, antes do seu início de governo, aquela versão do cheiro do povo e o cheiro do cavalo. Agora, depois desses 6 anos, eu volto a perguntar para o senhor gosta mais do cheiro do povo ou do cheiro do cavalo? Olha, aquilo só pode ter sido ou uma maldade do jornalista que ouviu o que eu disse, porque ele me fez a pergunta e eu bati no ombro dele, olhei para a cara dele e disse, olha aqui, meu filho, eu gosto mais do cheiro do cavalo, você tem razão. Para não dizer outra coisa que eu devia ter dito. E ele maldosamente compreendeu, mas foi discutir com outro professor se devia ou não publicar. Alexandre Garcia, homem muito próximo do generalato brasileiro, porta-voz do Figueiredo, vai para a Globo, faz troça da Constituinte, tolera esse período da redemocratização e aí sai da Globo tido como um gagá. Lembra disso? Lembra? Tipo, na Globo ele era um jornalista sério. A hora que saiu daqui é que ele endoidou. Essa é a versão aí dos profissionais da Globo. Eu tenho um áudio aqui, vamos ouvir. É da Juliana Monroni, é isso? Vazou na esteira da saída do Alexandre Garcia. Isso faz uns 3, 4 anos. Garcia, ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em caçar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou, achou que era lindo, que tinha que caçar a concessão da Globo. Tá? Botou no Twitter isso. Caramba, não vi isso. Ontem ele escreveu assim, quer ver? Escreveu no Twitter. Cadê aqui? Caramba. Ele escreveu assim: com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. O cara trabalhou aqui durante tanto Que tempo. é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu dessa Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira. E aí... Microfone dourado é o microfone do medalhão, é o microfone daquele cara que pode opinar, pode falar o que ele quiser, geralmente porque ele concorda com o patrão. E aí, eu deixo aqui essa questão para que você avalie, porque eu mesmo não tenho a resposta, né? Será que Alexandre Garcia foi um jornalista sério e imparcial, eu não gosto muito dessa palavra, ao longo de todos esses anos na Globo? Será que ele realmente se transmuta num doidinho da teoria conspiratória no exato momento em que ele assina a sua demissão? Ou será que Alexandre Garcia teve permissão da Globo para ser exatamente isso que ele é? E sempre foi.